aonde começa a falar sobre missões, sobre o ID do Senhor, nós vemos que a Bíblia Sagrada ela é farta e repleta de homens e mulheres ao qual foram lançados ou enviados para fazer a obra do Senhor. Nós vemos, por exemplo, Neemias, quando saiu do teu conforto e foi não somente levar a palavra, mas foi levar o alimento, foi trazer novamente as suas casas. Aleluia, Jesus. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, porque nós também vemos os apóstolos fazendo a obra do Senhor, sendo enviado para algumas cidades, sendo enviado até mesmo para ser morto, logo após uma grande obra. Eu vejo dentro da Bíblia, não sei os irmãos, mas para mim um grande e maior missionário que está na Bíblia é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para mim também abaixo do Senhor Jesus Cristo, eu vou ver também a Paulo como, para mim, o segundo maior evangelista ou missionário que está sendo citado dentro da Bíblia Sagrada. Não somente pela quantidade de feitos que ele fez, mas também pela tua grande história, ao qual ele foi resgatado lá atrás, ao qual foi modificado a tua mente, ao qual foi ministrado sobre a tua vida, ao qual ele pensava que fazia a obra do Senhor, mas fazia segundo a carne, porque ele não sabia, não tinha entendimento. Mas o nosso próprio Senhor Jesus Cristo um dia vai se deparar com Paulo e vai trazer ele para a tua presença, vai trazer o entendimento para a mente de Paulo, vai trazer o verdadeiro evangelho ao qual Paulo ainda não conhecia, ainda que ele achasse que estava fazendo as coisas certas. Aleluia. Mas quando o Senhor Jesus ele ministra no coração de Paulo, aqueles 3 dias que Paulo passa ali sem enxergar, aqueles 3 dias que Paulo passa sem se alimentar, creio eu que o coração de Paulo está sendo esvaziado daquilo que não pertencia aos altos céus, mas o Senhor estava fazendo uma grande transformação sobre a vida de Paulo. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, porque o nosso Senhor Jesus Cristo ele é especialista em pegar pedras e transformar em rocha, pegar pedras aonde muitos teriam lançado fora, mas o Senhor Jesus ele sabe lapidar, o Senhor Jesus ele sabe preparar aquela pedra bruta, aonde muitos iriam olhar e dizer: esse aí não tem jeito, a raça dele é uma raça ruim, não adianta. Mas o Senhor Jesus ele tem todo o domínio, o Senhor Jesus ele tem todo o poder, assim como teu Pai. Ele sabe também do ontem, sabe do hoje, e ele sabe aquilo que vai acontecer amanhã. Eu vejo um grande missionário na presença do apóstolo Paulo, porque quando ele começa a se transformar, vamos dizer assim, o teu coração se quebrantado, o verdadeiro evangelho entrar no teu coração, Paulo agora vai entender que o que ele estava fazendo, a causa que ele estava defendendo não era a causa dos altos céus, ainda que ele estivesse pensando que era assim, mas ele vai começar a entender que o verdadeiro evangelho não é aquele que nós vamos estar sendo admirados, o verdadeiro evangelho não é aquele que você vai estar sendo aplaudido, o verdadeiro evangelho não é aquele que multidão vão estar nos seguindo. Se a gente olhar a caminhada de Paulo, quando ainda era chamado de Saulo, ele tinha homens que caminhavam junto com ele, sim ou não, igreja? Ele tinha homens através do teu mandato, Paulo mandava e eles faziam. Mas quando ele tem um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, a tua vida ela vai ser modificada, a sua vida vai ser transformada, porque Paulo vai reconhecer o verdadeiro evangelho, ao qual ele tem que perder para poder lá na frente ganhar. Paulo ele vai entender que o crescer de Cristo é diminuir primeiro
gradualmente, de degrau em degrau, levantar o homem sobre a terra. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Porque Paulo vai ser levantado agora somente como um homem de Deus. Mas Paulo vai entender que o Evangelho de Cristo ele tem que ser anunciado. Ele vai entender que a semente do Evangelho ela tem que ser plantada. Ele vai entender que não é somente aonde ele mora, não é somente aonde ele circula, mas ele vai entender que é momento de entrar em outros lugares. A Bíblia vai relatar que os apóstolos agora vão abraçar a eles e vão separar não somente a Paulo, mas também a Barnabé. Vai escolher aqueles dois de primeira para que eles fossem fazer missões, levar a palavra de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque Deus começa a usar eles poderosamente. Barnabé e Paulo agora estão anunciando o Evangelho do Senhor. A Bíblia diz que eles entraram em aldeias e aldeias, em algumas cidades, apregoaram a palavra de Deus. Mas vai chegar um determinado momento aonde Paulo vai sentir no teu coração, depois de muitos dias de visitar aquelas terras, aquelas pessoas. Agora Paulo vai dizer a Barnabé da seguinte forma: vamos retornar a todos os lugares ao qual nós semeamos e vamos ver como agora eles estão se portando. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Porque Paulo está sentindo no teu coração, ainda que a tua palavra, a palavra de Deus, ela foi ministrada naquela terra. Eles estão adiante, mas Paulo sentiu no coração de retornar a cada um daquele povo, para ver como eles estavam se comportando, como o Evangelho tinha frutificado sobre a vida de cada um. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Paulo vai falar com Barnabé para que eles retornassem. Mas a Bíblia também vai dizer que Barnabé intentou levar João Marcos para retornar com eles pelas cidades aonde eles tinham apregoado a palavra. Mas Paulo sentiu no coração de que João Marcos não poderia caminhar com eles naquele momento. Até mesmo porque tempos atrás, João Marcos se afastou deles, aonde eles mais precisavam. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Muitos vão olhar para esse pequeno texto, pastor Adenilson, e vão dizer que essa contenda foi até mesmo de Satanás. Eu não sei como os irmãos estão entendendo essa passagem, ou esse início de passagem, que quando surge a contenda, a Bíblia vai dizer que Barnabé vai para um lado e Paulo vai para o outro. Ou seja, eles vão se dividir. Eles agora não vão caminhar mais juntos, não vão fazer mais a missão mais juntos. Mas a Bíblia também vai dizer que o mesmo Deus que permitiu essa pequena separação nesse momento, Ele agora vai levantar Silas para caminhar juntamente com o apóstolo Paulo. João Marcos acompanhou a Barnabé. Eu vejo uma visão espiritual aonde o campo do Senhor está aumentando, aonde a visão do Senhor está alcançando outros lugares, aonde muitos podem dizer que houve uma contenda da parte de Satanás, mas eu vejo a mão de Deus trabalhando de tal forma, porque se eles estivessem juntos, eles iriam para um lado apenas, mas a Bíblia vai dizer que os dois continuaram a fazer a grande obra do Senhor. Ou seja, se um foi para a direita, o outro também foi para a esquerda. Da mesma forma, um lado foi compensado pela palavra de Deus, mas também da mesma forma, o outro lado também não ficou vazio sem a palavra de Deus. Eu vejo a palavra do Senhor aumentando através desse encontro, ou através dessa separação, aonde muitos vão olhar como contento. Na visão espiritual eu estou vendo como um crescimento espiritual,
na guerra, na batalha, aonde cada um foi para o seu lado, mas continuaram a fazer a mesma causa, a causa dos altos céus. Louvado, agradecido seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Paulo, ele agora está caminhando juntamente com Silas. Ele vai entrar em alguma cidade, na Sicília, na Panfilha, se eu não me engano, e eles ali vão encontrar um jovem chamado Timóteo. O interessante é que a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas agora conhecem a esse jovem chamado Timóteo, mas porque o povo comenta sobre ele, a Bíblia vai ser razoável em dizer, porque ele era um homem bem quisto, um homem bem falado através do Evangelho. Timóteo era conhecido como um homem de Deus, ou um jovem que estava na presença do Senhor, um jovem que fazia verdadeiramente a obra do Senhor, de forma qual que todos estavam à tua volta. Unanimemente dizia: é homem de Deus, verdadeiramente é homem de Deus. De forma que Paulo agora vai abraçar esse jovem, de forma agora que Paulo vai trazer esse jovem para perto dele, vai desejar até mesmo no teu coração em chamar ele para estar fazendo a obra missionária. Os irmãos conhecem o texto, sabem que o pai de Timóteo era grego, sabem que os judeus iriam implicar lá na frente, mas Paulo, como um grande homem de Deus, ele vai mandar circuncidar a Timóteo, ou seja, não vai deixar nenhuma brecha. E agora Timóteo vai fazer parte da equipe ao qual está caminhando juntamente com Paulo e Silas. Louvado seja o nome do Senhor. Olha para mim, querido, porque quando Paulo e Silas eles começam a entrar na casa daqueles a qual eles apregoaram a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que eles estão confirmando que os irmãos permanecem na fé, e ainda vai dizer que a obra estava crescendo, que o número de discípulos já andava aumentando, ou seja, a palavra que foi apregoada há tempos atrás estava dando fruto. A palavra ao qual o apóstolo Paulo e seus amigos ministraram há tempos atrás estava trazendo fruto de tal forma que a Bíblia mesmo vai relatar, e cresciam em número, e cresciam também na fé. Aleluia! Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, porque também não basta até mesmo só crescer em número, pastor, mas principalmente quando ele fala crescendo e aumentando na fé. Glória a Deus. Aleluia. Paulo agora ele está entusiasmado. Ele quer continuar a entrar em lugar onde ele não tinha entrado. Mas a Bíblia também vai dizer que quando ele intenta, ou eles intentam entrar na Ásia, quando eles vão pensar em entrar na Ásia, o Espírito Santo agora vai bradar no coração de Paulo e vai dizer para que eles não entrassem na Ásia. Aleluia. De repente eu e você podemos pensar nesse momento: ora, Paulo queria fazer a obra, Paulo queria entregar a mensagem, mas nós sabemos que nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que somando é o mesmo, ou seja, é o Pai. Na pessoa de Jesus continua sendo Deus, na pessoa do Espírito Santo continua sendo Deus. E quando ele vai bradar no coração de Paulo, vai dizer: não entra aqui, não pergunta por quê, mas de alguma forma o próprio Deus não permitiu que ele entrasse naquela parte da água. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Jesus na glória. O Espírito Santo não permitiu que eles entrassem naquela parte.
para fazer a grande obra missionária. Nesse momento, o Espírito Santo ele não vai permitir que eles entrem na área. Aí eu pergunto, nós que somos servos do Deus Altíssimo, nós que somos servos do verdadeiro Deus, nós vamos ouvir a palavra dele, nós vamos ouvir a voz deles e vamos obedecer. Se Deus falou naquele momento, através do Espírito Santo, que não era para entrar, aleluia, ele sabe de todas as coisas. A Bíblia vai dizer, prontamente eles vão obedecer ao Espírito Santo. A Bíblia diz que quando chega ao anoitecer, observe uma coisa, ao obedecer a voz do Espírito Santo, Paulo agora vai ouvir uma voz bramando ou clamando no seu ouvido. Ele vai ter uma visão espiritual, ao qual ele vai ter uma visão de um varão clamando a ele, para que ele viesse a Macedônia. Venha até a Macedônia para nos ajudar. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Porque quando eu e você obedecemos a voz de Deus, a obra dele não vai ficar retida. A obra que ele tem para fazer sobre a tua vida não vai paralisar. A obra que ele tem para fazer através da tua vida, ela vai prosperar. Ela vai prosperar. André, você está falando de bem material? É lógico que não, querido. Eu estou falando espiritualmente, ela vai prosperar. Porque em uma visão ele vai ouvir que um varão está clamando, está pedindo por socorro. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Paulo vai entender que o Senhor está chamando eles, para que eles atravessassem até a Macedônia, para levar a palavra do Senhor. O que é ligado no céu é ligado também na terra. Imagino que naquele momento estava ligado tanto o céu quanto a terra naquele momento, porque Paulo vai entender que o Senhor está chamando ele para fazer também a obra não somente para a grande população, mas ele vai ver numa visão daquele varão clamando por ajuda. Aleluia. A Bíblia diz que Paulo vai juntar o teu povo. Paulo agora vai dizer que ele tem que entrar na Macedônia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, porque quando Paulo entra, a Bíblia vai relatar que ele vai ficar alguns dias naquela terra, e que no sábado eles vão sair para fora da casa onde eles estavam, e que agora eles vão procurar a orar ao Senhor. A Bíblia vai dizer que eles vão ver o rio e vão se encostar na beira do rio para orar ao Senhor. Já parou para pensar que muitas vezes a gente faz as coisas sem consultar o nosso Deus? Porque além de ele estar alguns dias na Macedônia, ele não vai sair de prontamente a vaguear. Mas a Bíblia vai dizer que eles vão à beira do rio a orar ao nosso Deus. Aleluia. Glória. O interessante é que a Bíblia vai dizer que não tinha apenas eles, mas havia muitas mulheres na beira daquele rio. A Bíblia diz que Paulo e seus amigos estão orando, estão também falando da palavra de Deus, de tal forma que aquelas mulheres que estão em volta estão ouvindo aquilo que está acontecendo. A Bíblia vai dizer que uma mulher chamada Lídia, Deus vai abrir o teu coração. As palavras que Paulo está apregoando através do teu povo, ela vai entrar como brecha no coração de Lídia. Já era mulher de Deus, mas creio eu que ali ela se firmou mais ainda na presença do Senhor. Porque ao ouvir
engrandecido seja o nome do Senhor. A obra missionária está acontecendo. Aleluia. A Bíblia diz e revela que numa visão Paulo vai ver e vai ouvir uma voz de um varão clamando. Mas o interessante é que no meio do percurso vão surgir também outras necessidades. Missionário Luiz. Vão haver outras prioridades também. Porque quando surgem outras necessidades, os apóstolos não vão passar batido. Aleluia. Eu vou apenas através daquela voz. Eu vou apenas atrás daquele homem que está clamando. Mas a Bíblia diz que todos que apareciam e clamavam ao Senhor, Paulo, Silas, Timóteo, eles estendiam as mãos. Aleluia, Deus. Lídia era conhecida como uma grande empresária, vamos dizer assim. Vendia púrpura, era também muito conhecida. Mas ao entender que o Senhor habitava sobre a vida daqueles homens, ela vai querer que eles fiquem por um período na sua casa. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, porque a Bíblia vai dizer, por alguns dias aqueles homens, Paulo, Silas, Timóteo, eles caminhavam por aquela terra. A Bíblia também vai revelar que vai surgir uma jovem, uma pitonisa, uma adivinha, uma mulher que era usada para adivinhar sobre a vida das pessoas. A Bíblia diz que por muitos dias aquela mulher, quando via Paulo e seus amigos, ela gritava e dizia: esses homens que anunciam o rei são servos do Deus Altíssimo. Meu Deus. A Bíblia vai revelar que por muitos dias aquela jovem pitonisa falava a mesma coisa. Aleluia. E o pior é que ela falava a verdade naquele momento. O pior é que aquela revelação, aquela adivinhação era verdadeira, porque aqueles homens eram verdadeiramente discípulos, servos do Deus Altíssimo. Mas a Bíblia vai dizer que Paulo começou a se perturbar, porque todos os dias aquela mulher falava a mesma coisa. Esses homens que anunciam o rei, ou que anunciam o caminho, são servos do Deus Altíssimo. Vai chegar um momento que Paulo, o texto diz assim, Paulo se perturba. Vamos concordar uma coisa aqui, que através da Bíblia Sagrada. O homem e a mulher de Deus verdadeiramente não vai ter multidão à sua volta. Verdadeiramente não vai ter aplauso. Verdadeiramente não vai ter luxo. E muito menos alguém engrandecendo com ele, com ela. Porque naquele momento, aquela pitonisa estava engrandecendo aquele homens. Engrandecendo em palavras. Paulo vai dizer, em um daqueles dias, em nome do Senhor Jesus Cristo eu te mando, saia dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te mando, saia dela. A Bíblia vai dizer que no mesmo momento, aquele espírito de adivinhação que estava sobre aquela garota vai sair dela. Aleluia. O interessante é que aquele mesmo povo que ouvia ela falar todos os dias que eles eram servos do Deus Altíssimo, até então ninguém falou nada. Mas quando Paulo orou ao nosso Deus, falou diretamente em nome do Senhor Jesus Cristo, saia dela, e ela foi liberta naquele momento. Aqueles homens que estão vendo isso, aqueles que aguardavam ela, que ganhavam o seu lucro através das adivinhações,
estava agiliando sobre a vida daquela jovem é retirado de sobre a vida dela. Não tem mais adivinhação, não tem mais lucro para aqueles homens, não tem mais lucro para aqueles que guardavam aquela jovem. Por anos aquela jovem estava adivinhando, sendo usada pelo diabo para adivinhar, mas Paulo, cheio da autoridade do poder do Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer naquele momento: em nome de Jesus eu te ordeno, saia dela. Paulo está indo fazer a missão. Paulo está indo através daquela missão a qual ele teve. Mas ele também não vai se reter das missões a qual foi aparecendo no meio do caminho. Ah, meu Deus. Ah, se a gente entendesse a obra ao qual o Senhor quer fazer através das nossas vidas. Vidas que o Senhor quer libertar através do teu testemunho, através das nossas missões, através do Evangelho que nós pregamos, através da obediência à palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que aqueles homens agora pedem aos magistrados que entrem com autoridade, porque os judeus tiraram aquilo que trazia lucro para eles. Aleluia. Aonde muitos que não tinham visão espiritual até achavam que era o próprio Deus que estava usando aquela jovem. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Não acrediteis em todas as palavras. Não acrediteis em todos que dizem Senhor, Senhor. Não acrediteis em qualquer profecia. Mas a Bíblia diz que tem que provar as profecias que são lançadas. A Bíblia vai dizer que os magistrados vão agora aprisionar a Paulo e Silas. E aqueles que estavam caminhando com ele. Meu Deus, agora passa muito rápido. A Bíblia vai dizer que eles agora estão encarcerados. Tomaram a cosa e ainda foram encarcerados. Creio eu numa visão espiritual, porque ele libertou aquela jovem sem o entendimento daquele povo, porque a visão era terrena, a visão era num lucro. Eles vão mandar aprisionar aqueles homens de Deus. Faz assim com a tua mão, você que sabe daquilo que o Senhor tem chamado você na obra dele. Levanta a tua mão, você que sabe que o Senhor vai entrar sobre a tua causa, seja em qualquer lugar, seja em qualquer que for a situação, o Senhor ele pode entrar com a tua providência, porque aqueles homens, eles foram encarcerados por fazer a vontade do Senhor, por não se omitir a deixar Satanás usar aquela jovem. Agora eles estão encarcerados, estão amarrados dentro do cárcere. A Bíblia vai dizer que chegando à meia-noite, chegando a que horas, querido? Meia-noite. Chegando a que horas, querido? Meia-noite. À meia-noite. Estão presos, estão amarrados dentro do cárcere. Não pode correr, não pode se levantar, não pode intentar nada. Mas os seus lábios estão livres, porque a Bíblia vai dizer que ao meia-noite, um vai começar a orar, pastor Deus, e o outro vai começar a louvar ao nome do Senhor, ao nome do Deus vivo. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, ainda que os homens estivessem vendo aquela situação, aonde que muitos estivessem falando, acabou a obra missionária desses homens, agora eles não vão para mais nenhum lugar. Mas o homem de Deus, ele tem toda a certeza, ele tem
aquele que vai quebrando as cadeias, aquele que vai abrindo as portas, aquele que vai fazendo a obra na frente, aquele que vai preparando o caminho, é aquele que nunca perdeu uma batalha. Oh, aleluia! Não pode correr, não pode nem mesmo se mexer, né? Mas os lábios estavam livres. Ah, meu Deus! Depois de uma grande tempestade, querida, há de haver bonança. Porque quando os homens de Deus estão orando e louvando ao Senhor, a Bíblia vai relatar que um grande terremoto vai acontecer no cárcere. A Bíblia vai dizer que um grande terremoto vai abrir todas as portas, não somente dos homens de Deus, mas de todos que estavam ali dentro. Você crê que a sua obediência, ela pode alcançar também a vida do ímpio? A tua obediência, ela pode abençoar aquele que está à tua volta? Sim ou não, querido? Sim ou não, querido? Eu não sei se você crê nisso, mas eu estou vivendo tudo isso. Porque muitos que estão à minha volta, a maioria não são cristãos, mas a Bíblia está dizendo que as bênçãos do Senhor ela nos acompanham, mas ela também pode alcançar, ainda que ele e que ela ainda não sirvam ao nosso Deus. Porque eu vejo Deus fazendo milagres. Deus na minha vida, Ele abriu uma grande porta. Ele fez algum mover sobre o meu trabalho, de tal forma que eu mesmo não iria imaginar e não iria confiar por si próprio. Mas a Bíblia diz também que aquele que estava do meu lado, da mesma forma foi abençoado. Da mesma forma está sendo abençoado nesse momento. E quando aquelas portas se abrem, o mover de Deus não vai ser só sobre a vida de Paulo e dos céus, os teus amigos. A porta de todos que estavam encarcerados vão ser abertas. Aleluia. O interessante é que ninguém sai de dentro do cárcere. A Bíblia relata que o carcereiro estava dormindo, mas os outros prisioneiros estão ouvindo a oração e os louvores. Eles estão ouvindo, eles também estão presos, mas estão ouvindo, porque a Bíblia vai relatar dessa forma. Creio eu que o milagre vai alcançar eles também, porque eles estão prestando atenção naquilo que está sendo feito sobre o nome do nosso Deus vivo. O carcereiro vai tentar se matar, os irmãos conhecem a passagem. O carcereiro acha que todo mundo fugiu, porque quando ele acorda, o que ele vai ver as cadeias abertas. E para entender as cadeias, melhor que ele naquele momento, não tinha ninguém, porque ele conhecia a parte de dentro, conhecia também a parte de fora. Aleluia. Ele sabia que não tinha condição de ser aberto. Humanamente não teria a condição de ser aberta se não fosse por um deles. Mas ele entende que o sobrenatural vai acontecer. Ele vai tentar se matar. O temor do Senhor vem sobre a vida dele de tal forma que ele quer se matar. Paulo vai gravar com ele, vai lhe dizer: não faça tal coisa. Estamos todos aqui. Estamos todos aqui dentro. Você sabia que uma atitude nossa pode mudar o cativeiro de quem está solto de uma visão espiritual? Solto humanamente, mas espiritualmente ele estava entrando laçado. O carcereiro espiritualmente ele estava preso. Paulo e Silas espiritualmente estavam soltos. Humanamente estava preso, mas espiritualmente Paulo e Silas estavam soltos. Eu não sei se você está entendendo, querido. Eu não sei se você está sentindo o que a gente está sentindo nesse momento. Porque Deus está trabalhando não no ar livre, mas Deus
preciso fazer, aleluia, ele vai entender que o reino de Deus está sendo movimentado dentro do cárcere. O que eu tenho que fazer? Agora imagina o homem de Deus, a mulher de Deus que não tem visão espiritual, Que acha que aqueles que estão sendo usados pelo inimigo, eles também são o próprio inimigo do homem. A Bíblia nos ensina que a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne. Aleluia, mas são contra a potestade, contra principados, contra as hostes da maldade. Paulo sabia aquilo que estava aprisionando aqueles homens. Paulo sabia o que estava usando aqueles homens contra a vida deles. Mas naquele momento Paulo e Silas vão dizer: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a tua casa. Aleluia. Parece ser uma coisa tão simples. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Às vezes você pode ouvir essa palavra e dizer assim: é apenas crer, é apenas dizer que eu creio. Mas a Bíblia mais à frente vai dizer que Paulo e Silas vão entrar na casa do carcereiro e vão ministrar a palavra, vai ensinar a palavra, vai falar sobre o reino do Messias, vai falar tudo aquilo que eles precisam estar fazendo naquele momento. Crê no Senhor teu Deus e será salvo tu e a tua casa. Levanta a tua mão, querido. Levanta a tua mão, você que está entendendo a mensagem dessa noite. Você que está entendendo que a cadeia que tem que ser quebrada não é aquela que os olhos carnais estão vendo, mas são aquelas que os olhos espirituais vai estar nos mostrando. São essas cadeias que têm que cair, são essas portas que têm que ser abertas. O ensinamento vale muito mais que muitas palavras vãs. O ensinamento da parte do Senhor, ela quebra cadeias, ela traz libertação, ela traz adoração, ela traz entendimento. Quando aquele carcereiro entendeu, não somente ele, mas também a tua casa, a Bíblia diz que o Senhor ele vai entrar na vida deles. Eles vão ser libertos e para a honra e para a glória do Senhor, aonde aquele que estava sendo guardado, aprisionado, aquele mesmo vai ser usado para trazer para a luz aquele que estava nas trevas. Se coloca sobre os teus pés, querido. Em nome de Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Nessa noite, querido, uma vez mais, nós entendemos que o Senhor, com as tuas mãos fortes e poderosas, Ele pode entrar onde eu e você não podemos. Ele pode abrir portas, cadeias, aonde nós homens carnais não podemos. Mas o Espírito do Senhor, Ele habita em todos os lugares que Ele achar que deva entrar. Receba essa palavra, você que entendeu, e aplauda o Senhor.